100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento, você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Chegando agora para você, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, programa Flávio Azevedo. Hoje, dia 24 de janeiro de 2023, né? É um prazer grande ter você aqui conosco. Minha gente, você sabe que desde o dia 2 de janeiro, nós estamos trabalhando aqui o assunto saúde mental através da provocação que nos faz a campanha Janeiro Branco, né, que chama atenção para esse tema. Até por conta disso, nossa convidada hoje veio com uma blusa branca, né, para ilustrar aí o Janeiro Branco que nós estamos atravessando. Estamos recebendo hoje aqui Rosane Tinoco, ela é coordenadora da saúde mental da Secretaria de Saúde de Rio Bonito. Vamos conversar sobre saúde mental, sobre os equipamentos que a saúde mental disponibiliza, um pouquinho sobre campanha, os resultados dessas campanhas como um todo. Para você que está chegando agora, está começando agora, ou está ouvindo, assistindo nosso programa pela primeira vez, e vai acompanhar depois também pela primeira vez, porque fica no YouTube, fica no Facebook aí para a moçada acompanhar ao longo dos próximos dias, né? A campanha Janeiro Branco é similar ao Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama e de útero, o Novembro Azul, que fala da questão do câncer de próstata nos nomes, né, etc. O Setembro Amarelo, que fala do suicídio, mas o Setembro Amarelo ele fala especificamente muito da causa do suicídio, né? E aí o Janeiro Branco ele tem essa pretensão de espraiar esse tema e outros dentro do escopo da saúde mental. E desde 2 de janeiro estamos recebendo aqui pessoas de variados segmentos para falar desse tema, né? Até aqueles que você acha que não tem nada a ver com o negócio. Recebemos aqui, por exemplo, a minha amiga Aline Carvalho, que é nutricionista, e a pergunta foi onde que a nossa alimentação interfere aqui na nossa saúde mental. E não é que ela disse que tem alguma coisa a ver? A entrevista está disponível para você na nossa fanpage, no meu canal no YouTube, para você acompanhar. Foi um papo bem bacana. Rosane, seja bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua visita e presença. Sei da sua correria, da sua agenda cheia, mas você não deixou de estar aqui conosco para dar a sua contribuição e falar um pouquinho dos equipamentos que a saúde
da Rede Municipal de Saúde Rio Bonito oferece às pessoas nesse âmbito aí da saúde mental também. Bem-vinda e seu boa tarde para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde Flávio, boa tarde quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? É um prazer poder falar de um assunto que é de extrema importância. Janeiro branco não deveria ser só janeiro, né? Deveria ser ano branco. Todo mundo chega aqui e fala isso. Porque a gente deveria cuidar da nossa... O branco tem que se estender por fevereiro, por março. Porque a gente deve estar sempre cuidando da nossa saúde mental, né? Você pediu para que eu falasse um pouquinho sobre os equipamentos. Vamos começar falando da campanha, Rosângela, em si, né, do Janeiro Branco, os efeitos disso. É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que chegam aqui, para os especialistas que chegam aqui. A gente consegue sentir o efeito dessas campanhas lá na ponta, na hora de ser atendido? Não, eu vi, etc. Então, nós temos realmente, efetivamente, através das campanhas que fazemos, uma maior conscientização das pessoas em relação a esses temas e especificamente da saúde mental, que é o que nós estamos tentando promover aqui. Como é que é isso? Fala um pouquinho da importância. A campanha Janeiro Branco, ela traz esse... Janeiro geralmente é esse mês de reflexão, né? O que eu vou fazer durante o ano, quais são os meus planos, meus planejamentos. É quando a gente realmente tenta colocar no papel ou na mente os nossos projetos. Esse dia eu até coloquei que é como se a gente tivesse uma tela em branco, né? São 365 dias que nós vamos ter para pintar essa tela. E janeiro ele traz exatamente essa reflexão, né? Que nós devemos olhar também para a nossa saúde mental. Ela também faz parte, ela também é importante, como o Outubro Rosa, né? Novembro Azul, como você mesmo colocou. E a saúde mental, ela mata como outro tipo de doença, né? Então, é um mês onde a gente tem que parar e refletir como anda a minha saúde mental, o que eu tenho feito pela minha saúde mental e o que eu posso fazer. Quando você pergunta assim sobre o efeito da campanha, a gente recebe, sabe? Pessoas que falam assim, olha, eu vi a campanha, eu entendi por que é a campanha, por que é janeiro, né? Esse dia até uma pessoa até me procurou e falou assim, olha, eu só fui entender a campanha Janeiro Branco depois de assistir um vídeo. Foi até da Secretaria de Saúde daqui, né? Ali eu entendi o que representa Janeiro Branco. E a gente recebe na ponta, a gente recebe nos dispositivos da saúde mental pessoas que são tocadas, né? São atravessadas pelo processo do Janeiro Branco. Aí, vamos lá, eu vejo muita campanha, né? Os profissionais de saúde, sobretudo esses que militam na saúde mental, sempre muito empenhados. E a sociedade em si já entendeu também a importância de pensarmos a saúde mental com a mesma preocupação que a gente pensa no câncer, na cardiopatia, nas doenças respiratórias, né? Às vezes eu ainda entendo a saúde mental olhada pela sociedade, né? Como se fosse um problema que acontece mais com o outro, né? E como se aquele sujeito não tivesse cérebro, emoções, né? Etc. E quando é uma doença tão comum quanto outra qualquer, que você discorresse um pouquinho sobre isso. A sociedade, né, esse é um trabalho de formiguinha, né? Então a gente tem que estar sempre falando, tem que estar sempre, eu gosto muito da expressão suspendendo, né? A gente tem que estar sempre suspendendo esse assunto. E a gente não pode perder, né? Realmente, assim, existe um preconceito muito grande. Eu digo até hoje, quando eu falo para uma pessoa assim, não, eu vou para terapia. Aí olha, eu falo assim, nossa, você vai para terapia? Vou para terapia, sim, faço a minha análise, assim. E a gente vê que as pessoas têm esse preconceito. E certamente deve ter dois tipos de olhares, né? Tem aquele olhar assim, tipo, não acredito que você precise disso, sim, né? Sim, e tem muito. aquele olhar assim, tipo, vou sair de perto porque eu acho que essa mulher é maluca, né? Até você, entendeu?
tem isso também, né? E aí a gente vê a importância de cuidar, de olhar, né? E a gente sabe que a sociedade, né? Existem pessoas que compram a ideia, que divulgam, mas também existem pessoas que acham que é desnecessário, né, que não tem importância, né, é só arranjar um tanque de roupa para lavar, né, uma casa para arrumar. Ter a pia, né? Como muitos dizem. E aí a gente vê que saúde mental não é isso, né? E também eu acho uma coisa muito importante, não sei, que a gente precisa estar aí falando, que quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando necessariamente de terapia, de medicação, psicotrópico, tarja preta, né, como queiram chamar. A gente não está falando do psicólogo e do psiquiatra em si, né? A gente está falando de um contexto. O que é que me traz um bem-estar? O que é que me traz o que mexe com a minha saúde mental? Né? O que colabora para o meu bem-estar? Eu acho que essa é uma parte que a gente precisa estar pensando, né? E é importante porque o que me traz um bem-estar não necessariamente é o que te traz o bem-estar, né? O que me traz o bem-estar pode ser estar jogando um jogo em família. Mas para você pode ser, sei lá, fazendo a trilha, que eu sei que você gosta, né? Então, isso é pessoal. Eu acho que a gente precisa estar olhando, é um mês de reflexão, mas é uma reflexão interna, né? O que eu estou fazendo por mim? Sim. E o que me dá prazer, o que me dá satisfação, o que me promove essa sensação de bem-estar. Que não necessariamente seja fazer uma terapia ou ser avaliado pela psiquiatria. Existem outras coisas, outras atividades simples que contribuem para um bem-estar. E isso acho que é muito importante a gente estar falando, né? Divulgando sobre a importância de olhar e de ver aquilo que me traz um bem-estar. E é só nessas campanhas, né? Só nesses momentos, nesse lugar de divulgação que a gente pode estar falando sobre isso. Quando eu recebi aqui o Dr. Nogueira, Rosane, o Dr. Nogueira comentou sobre a importância da meditação, né? Sim. Quando o Noel Jorge esteve aqui, ele falou da epoquê. A gente pode até depois discorrer um pouquinho sobre epoquê, que é aquele intervalo que você dá na sua rotina diária para tirar férias, né? Que na verdade vai perto da meditação também, né? Etc. e tal. Eu percebo que às vezes as pessoas estão desconhecem esse seu momento de fuga, né? Você falou das minhas trilhas, né? Tem outro cara que gosta de passarinho, tem outro cara que gosta de tocar violão, tem outro sujeito que vai cozinhar alguma coisa, né? Um cara que simplesmente vai dormir, o outro, né? E por vezes parece que muita gente ainda não sabe, não conseguiu identificar ainda, e eu acho que talvez aí entra a ajuda especializada, onde vocês psicólogos são fundamentais para isso, né? Identificar esse momento, esse algo que nós precisamos para poder ter essa recriação, né? E aí eu estou falando de recriação de recreio, estou falando de recriação de parar, colocar a cabeça em ordem, planejar alguma coisa. Isso aqui não ficou bem resolvido, preciso resolver. Isso aqui ficou muito bom, mas posso melhorar. Isso aqui vou deixar de lado porque não serve. Precisamos identificar isso urgentemente, Rosane. Sim. Eu acho até, Flávio, que nós fomos atravessados pela pandemia. Né? E não adianta a gente falar assim, não, a pandemia já passou. Não, ela pode ter diminuído, né? A gente sabe que hoje não é a mesma proporção, mas ela deixou rastros, né? Ela deixou sequelas físicas, emocionais, e ela mexeu muito, né? Eu costumo até dizer que a pandemia, ela trouxe isso que a gente vivia no público, né? Trabalha, vai ali, vai acolá, sai com amigo, e ela tirou
as pessoas do público e trouxe para o privado. Né? E muitas pessoas não estavam preparadas para viver o privado. Né? Não estavam preparados para viver o dentro de casa, conviver. Então, foram 2 pontos assim. Um é que houve muitas separações, muitas discórdias, mas teve outros casos também que tiveram muitas aproximações familiares. E com isso, a gente ainda vive, né, o desdobramento da pandemia. E acredito que isso tenha intensificado a vulnerabilidade emocional. Perfeito. Eu costumo até dizer, você que é psicóloga, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas se existe algum legado positivo na pandemia, talvez a conscientização de uma maior parte da sociedade que a saúde mental afeta muito mais gente, né? Nós temos muito mais gente com a saúde mental vulnerável, digamos assim, do que nós imaginávamos, né? Porque nós vimos uma série de comportamentos surgindo, que surge aquela coisa do, mas você, né? Porque até então o cara estava na correria do dia a dia, fingia que estava tudo bem, né? Etc. e tal. E nesse momento de reclusão, solidão, afastamento, essa coisa toda que foi necessária na época da pandemia, os problemas acabaram surgindo, né? Então talvez a pandemia tenha sido o start para prestarmos atenção de que realmente a saúde mental é algo sério. E acho muito interessante que assim, ele trouxe essa questão mesmo de olhar para a saúde mental, mas trouxe uma questão que é assim, você pode, né? Você pode estar sofrendo de uma ansiedade, uma depressão, eu também, e eu acho que a pandemia ela trouxe, ela divulgou a saúde mental como uma questão que é possível e é uma questão do ser humano. Né? Então acho que isso veio muito à tona. Né? Hoje no ambulatório a gente recebe muito mais solicitações de atendimento do que era anterior. Sim. Né? E muitas das vezes são coisas assim, bem tranquilas de serem resolvidas para a gente que está olhando de fora. Ou seja, conseguimos quebrar um pouco esse tabu e esse sim. preconceito da saúde mental Sim. a partir da pandemia. Né? As pessoas perceberam. E aí todo psicólogo que chega aqui, todo terapeuta que chega aqui no programa, toda entrevista que eu faço com esses especialistas dizem que os consultórios nunca estiveram tão cheios. Né? Não é que a pandemia mexeu tanto, né? É que nós já estávamos com isso aí mexido, mas não prestávamos atenção, né? Acho que a pandemia ela traz exatamente isso. Assim. Só dá esse poder de conscientização, né? Sim. Tipo assim, eu preciso disso. Né? Sim, eu preciso olhar para isso. Né? Eu preciso cuidar. E assim, porque muitas das vezes a gente sabe cuidar do outro. Né? A gente sabe cuidar do outro, a gente sabe resolver as questões do outro, é muito mais fácil. Mas poder voltar, né, os olhos para si mesmo, isso é outro patamar. Né? Poder reconhecer qual é a sua necessidade, qual é aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz satisfação, aquilo que te complementa. E a pandemia, acho que ela trouxe um pouco disso, porque foram muitos momentos, né, que foram muitas etapas que foi passado durante a pandemia. E aí, com isso ela traz essa questão que pode ser, você pode não estar bem, né? Porque tem aquela coisa assim, nossa, mas você não pode estar assim. Né? Você tem tudo, você tem casa, você tem família, você tem trabalho, você não pode estar sentindo o que você está sentindo. E na verdade pode sim. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, tá tudo bem, você não estar bem. Né? E tá tudo bem mesmo. Né? Não quer dizer que hoje não está bem, que amanhã eu possa estar. São coisas diferentes. E a gente está nesse momento mesmo de poder experimentar esse autocuidado. Ainda nesse campo da reflexão, nós temos assim um olhar muito aguçado, e você fala da questão de cuidar do outro, né? Nós temos um olhar muito aguçado para olhar o outro, o problema do outro, e aí eu quero colocar nesse pacote aí os mexericos, os disse-me-disses, as especulações, isso faz mal, né? As fofocas, esse negócio todo, né? Observar o outro e fazer análises do outro
é sempre muito mais fácil, né? Sempre foi muito mais difícil olhar para o próprio umbigo e, inclusive, reconhecer os nossos defeitos, nossas vulnerabilidades emocionais, de caráter, etc. e tal. E parece que nós estamos conseguindo abrir essa porta ou abrir essa janela, que estava lá tão enferrujada que ninguém abria, né? E de algum tempo para cá a gente tem percebido, até porque estamos conseguindo desconstruir, desmistificar também essa coisa de que o psicólogo, o terapeuta é um profissional para atender maluco, né? E é mais ou menos isso. Sim. Né? Hoje a gente já conseguiu avançar, né? Uhum. Hoje as pessoas já não pensam mais assim, né? A gente recebe pessoas que dizem assim, olha, eu preciso me reorganizar, preciso me reinventar. Um termo que vocês gostam muito de usar é dar um novo significado, né? Exatamente. Ressignificar determinados problemas. Né? E na nossa vida eu acho que a gente precisa ressignificar muitas coisas, né? Não quer dizer que aquilo que eu dava muita importância 2 anos atrás é o que eu dou importância hoje. Eu acho que isso é importante a gente poder entender isso, né? Que a nossa vida, ela passa por transformações, a gente passa por momentos e em cada momento a gente dá importância a coisas diferentes, a situações diferentes. Agora, quando você falou aí, né, do mexerico, da fofoca, né, como isso afeta, como isso mexe, né, com aquele que foi afetado mesmo, né? Porque você sabe do que você falou, mas você não sabe como o outro recebeu isso. Eu acho que é por isso que Deus deu 2 ouvidos, né, e uma boca só, para que a gente tome cuidado. Papai falava um versinho que eu sempre cito aqui, né, até uma rima: 2 olhos, 2 ouvidos, sua boca não tem par. Isso quer dizer que é mais prudente ver e ouvir do que falar. Né? Exato. Papai sempre falava isso, isso, a gente não era moleque. Acho que isso é muito importante. Perfeito. Deixa eu passar por aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos lá. Minha amiga Zenilda, seja bem-vinda. Boa tarde para você também. Gisele França, boa tarde a todos os presentes que estão ligados nessa programação. Obrigado, Gisele. Minha amiga Letícia, aliás, aproveito que Letícia está aqui nos acompanhando, Letícia Alfradique Aires Bittencourt. Eu falei que ela tem nome de ministra do Supremo Tribunal Federal. E aí, Letícia, quero aproveitar a oportunidade para lembrar que hoje é Dia Internacional da Educação, né? Você como educadora, abraço grande aí para você, tudo de bom para você, para todos os educadores que vão nos acompanhar. Letícia é minha amiga. Então ela escreveu aqui, ó, Rosane, nossa Zaninha, um abraço, grande amiga, profissional. Um abraço para você, Cissa. E amiga de longa data, né? Porque essa parada de Zaninha, só a turma da antiga que lembra disso, né? Grande pessoa, um abraço no seu coração, seu legado, cuidar do outro é lindo. Entendo cuidar do outro como cuidado com o próximo e sua alma de firme profissional. Vocês abordaram aí o termo que tinha acabado de usar, diz ela. Débora Tinoco também passa por aqui dando minha boa sobrinha. tarde. Dizendo beijos, tia, ou seja, temos torcida organizada aqui também acompanhando. E a Patrícia Conceição Gonçalves também passa por aqui nos dando boa tarde, muito obrigado. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que está nos acompanhando aí, que se você desejar compartilhar nossa live aí no seu Facebook, por favor, você vai estar contribuindo também em propagar, disseminar aquilo que vai ser dito aqui sobre saúde mental no nosso programa Flávio Azevedo, que durante todo o mês está tratando dessa pauta, e é utilidade pública pura, viu, minha gente? Tenho certeza disso, informações importantes. Se você ainda não é nosso seguidor aqui na página, por favor, junte-se a nós, são 32.700 e alguma coisa aqui, lá no YouTube são 58.900 e alguma coisa. E aí nos acompanhem, nos sigam por lá para acompanhar nossas reportagens, nossas entrevistas. Se você já está conosco por lá e por aqui, muito obrigado. Sejam todos muito, muito bem-vindos, né? Estamos recebendo aqui hoje a coordenadora da saúde mental da Secretaria de Saúde de Rio Bonito, para falarmos sobre esse tema importantíssimo, né? Saúde mental, que é provocado através da campanha Janeiro Branco. Já discorremos um pouquinho sobre a campanha, falamos aqui rapidamente sobre a saúde mental com foco lá na pandemia, e vamos falar um pouquinho sobre o serviço de saúde mental em Rio Bonito, né? O que nós temos de
equipamentos, de ferramentas, de instrumental humano e material, né? Material que eu falo através dos seus CAPs, etc., as instituições que nós temos de fomento a esse tema. O que temos, Josane? A saúde mental, né, a gente chama de Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Hoje, no município de Rio Bonito, nós temos 5 dispositivos. Nós temos o CAPS, que é uma porta de entrada. Centro de Atendimento Psicossocial. Isso aí. Sem agendamento. Lá a gente faz um trabalho, né? Tem oficinas, tem prevenção ao suicídio, o núcleo da infância e da infanto-juvenil. Então a gente tem um CAPS, e é muito importante que a gente entenda que o CAPS ele é a porta de entrada da saúde mental. E para todas as pessoas, né? Porque Exato. Infelizmente antes de ser jornalista, eu sou profissional de enfermagem e sempre enxerguei o CAPS, né, sendo olhado pela sociedade também com esse mesmo olhar meio que preconceituoso, de que aquilo ali é um espaço para doido, né? E não é bem assim, é uma porta de entrada para a sociedade. É uma porta de entrada, assim como a UPA também é uma porta de entrada, né? Mas o CAPS ele tem esse formato de oferecer esse cuidado, né? Até quebrar esse tabu social, onde o louco, entre aspas, né, aquele que tem um transtorno mental, precisa ficar dentro de muros. E o CAPS ele vem reformulando isso, né? Ele vem trazendo que o olhar para o estranho, para esse estranho, é extramuros. E que ele pode ir na praça, ele pode participar da cantata, né, do final de ano que o CAPS participou, fez uma cantata, né? Ele pode ir na caixa d'água. Semana passada, a Vanessa e a Joane e a Luísa levaram os pacientes do CAPS lá na caixa d'água. Então, o CAPS ele traz esse momento de tirar isso que antes era dentro de um hospital psiquiátrico para fora. Eles podem estar convivendo, eles podem viver em sociedade. Ter uma vida normal como o cardiopata tem, como qualquer outra pessoa que tem outra qualquer precisa de ajuda, né? Então o CAPS ele traz esse olhar, né? Nós temos a residência terapêutica, que são 3 unidades que estão localizadas na Bela Vista, que são para pacientes que estavam internados num período de longa permanência, né? E quando o processo, né, da saúde mental, que veio para trazer um outro olhar para os hospitais, né, que foram fechando os hospitais, alguns desses pacientes não tinham para onde ir, não tinham familiar, não tinham família estruturada para recebê-los, e cada município ficou responsabilizado pelos seus pacientes. E hoje a gente tem a coordenadora Juliana, que faz assim um trabalho excepcional de humanização, de acolhimento. Eles têm atividades, eles têm caminhadas, sabe? É um trabalho assim digno, né, que eles merecem. Então a Juliana, ela muitas das vezes assim, ela já foi para Tanguá, já foi para Silva Jardim, para poder falar dessa experiência, de como ela transformou as residências, os pacientes, de como ela trouxe cor, alegria, ela trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, que é a leveza. Então hoje você entra na casa, eles são residentes, né, mas são alegres. Você entra na casa, ela é uma casa, né? É uma casa. Um ambiente de casa, de família, e não aquela coisa meio que... E essa foi uma preocupação muito grande de Juliana, né? Tirar aquele ambiente pesado e transformá-lo num ambiente leve, num ambiente agradável, aonde eles têm o direito de ir e vir, têm o direito de ser respeitado, né? De ter alimentação, uma alimentação saudável.
E então assim, a gente tem as residências terapêuticas que eu costumo dizer para a Juliana que eu tenho muito orgulho de como ela está sendo desenvolvida, como está sendo transformada, né? Que é a nossa obrigação, não é nada mais do que a gente tem que fazer, não. A gente tem que tratar o outro com respeito, com empatia, né? Mas a gente vê isso assim, bem nítido lá. A gente tem um terceiro dispositivo, que é de grande porte também, que é um ambulatório de saúde mental, hoje localizado no Loyola. Você também fez a transição nossa, né? Lá do Centro de Reabilitação para o Loyola. E a gente tem psicólogos e psiquiatras. Temos um psiquiatra infantil, 3 psicólogos e 5 psicólogos e 3 psiquiatras. E o ambulatório ele não é porta de entrada. Isso às vezes é muito confuso, né? Ele é um ambulatório de especialidade, então ele recebe os encaminhamentos. Então, isso foi um trabalho assim de formiguinha mesmo, sabe? Porque até então ele era também uma porta de entrada. Mas a gente teve que ir passando e falando e explicando por que ele não é porta de entrada, que a gente recebe encaminhamentos. Então hoje a gente recebe os encaminhamentos vindo dos ESFs, do CAPS, do hospital, da UPA. Mas é muito bom a gente entender que o ambulatório ele não é porta de entrada e ele é para pacientes com transtornos leves a moderados. Então assim, o que passa disso, a gente precisa encaminhar para o CAPS. Porque o ambulatório, né, ele trabalha com agendamento. Então assim, a gente tem uma fila de espera considerável, né, não vou falar contra, mas ele trabalha com agendamento. Essa fila de espera acontece pela falta do médico? Não, acontece porque sempre tivemos fila de espera. Porque temos uma sobrecarga, um número de demanda maior do que eu acho que é um pouco de cada coisa. A gente recebe muitas pessoas com encaminhamentos que quando a gente vai fazer um acolhimento ou não desejam, ou a gente marca e não vai, né? A gente recebe muitos encaminhamentos. Porque ontem eu conversava aqui com a vereadora Márcia Matos, de Tanguá, a pauta era essa, ela é defensora desse tema e tal, e nós conversávamos aqui sobre um cenário muito comum à saúde pública de maneira geral, que quando você melhora o serviço, aumenta a demanda. E, a gente não e aí você fica com aquela sensação de que não adiantou nada melhorar, mas é porque, como a coisa está melhorando, você está fazendo um serviço bacana, as pessoas começam a deixar de ir no particular, ou então passam a acreditar e ir no serviço, então aumenta a quantidade de pessoas que começa a funcionar. E no primeiro momento você fica assim meio assustado, né? Ela falava aqui sobre a clínica Escola do Autista, né, que nós temos em Tanguá. E ela dizia, a gente não sabia nem que tinha autista em Tanguá, mas aí quando abrimos a clínica, tem uma fila enorme de espera, dimensionamos aí para X pessoas, e hoje a coisa é muito maior. E aí nós conversávamos aqui sobre isso, porque quando você vai melhorando esse serviço, seja lá de qualquer coisa no espaço público, é comum que você tenha um aumento de clientela por conta dessa... E eu acho que também as pessoas têm aquela questão assim, isso é SUS, né? Isso não funciona, mas também é SUS. Eu costumo dizer que... Nos conformamos, né, com essa história de que... E acha que no SUS... se é público não precisa ser bom. Não precisa ser bom e não, sabe? Eu primeiro que eu sou fã do SUS. Né? E... se meu marido estiver ouvindo, ele vai até achar graça disso, porque ele é uma pessoa que implica muito comigo em relação ao SUS. E assim, o SUS, ele é muito bem desenhado. Às vezes, ele não é bem executado. E isso existe uma diferença muito grande. Né? E aí, hoje a gente às vezes recebe pessoas assim, nossa, eu nunca podia imaginar que eu fosse encontrar no SUS um profissional tão bom. Porque uma das coisas que a gente bate muito é a questão do acolhimento. A gente não sabe quem é aquela pessoa que está na nossa frente.
A gente não sabe, ele pode estar falando uma coisa tão simples que a gente resolveria de uma outra forma, mas aquilo ali é o sofrimento dela. E a gente não pode desmerecer, a gente não pode banalizar, né? É o que ela está trazendo. Então hoje a gente tem no ambulatório assim, uma demanda muito grande. Mas a gente tem feito assim, é a questão de se reinventar sempre. Então a gente faz grupos de acolhimento, tem algumas pessoas que não gostam, mas é possível, né, fazer um grupo de acolhimento em grupo. Eu sou prova disso porque ao longo dos anos, eu sou funcionária da prefeitura, vou fazer 21 anos. Desses 21, tiveram um período em que eu fui cedida para outro município, depois eu passei por um período de licença sem vencimento, mas mais de 10 anos eu fiz acolhimento. E eu sempre fiz acolhimento em grupo. E ele tem um desdobramento muito bacana, porque às vezes uma coisa que está me fazendo sofrer tanto, uma fala sua, eu consigo dar conta. E isso faz diferença no atendimento em grupo e individual. Às vezes a orientação feita para uma pessoa é a orientação que abrange também o outro. E fora que a gente tem aquela fala assim, nossa, eu ouvindo aquela história, eu vi que a minha é uma bobeira e eu preciso resolver a minha. E isso também dá um outro desdobramento. Então assim, no ambulatório a gente tem um grupo de idoso, acompanhado pela psicóloga Ana Angélica, que é muito bom, né? Um grupo sólido, alegre. Se você me permite uma ponderação, as queixas que eu escuto a respeito dessa questão de grupo, muito por conta de privacidade, o sujeito às vezes ficar meio que envergonhado de abrir certas histórias que ele precisa contar, e ele quer contar especificamente para o profissional. E aí, na condição de profissional de comunicação, acho que às vezes talvez falte vendermos para essas pessoas essas vantagens que você está nos trazendo aqui, né? A gente entende essa coisa de realmente o sujeito ficar meio que tímido na hora de abrir o coração e contar lá alguma questão que o aflige, né? Mas existem resultados positivos para quando você conversa sobre isso em grupo, né? Inclusive, essa coisa da individualidade, eu entendo também que está nesse campo de esconder, do tabu, do sujeito não querer ser identificado como alguém que tem lá uma vulnerabilidade de ordem emocional, né, mental. E assim, gente, sinceramente, né, a minha análise que faço aqui como cidadão, isso é mais ou menos parecido com antigamente, quando as crianças que tinham lá suas vulnerabilidades também, eu sou de um tempo que os filhos Downs e com outro tipo de transtorno qualquer, eram escondidos pelas famílias, né? Eu lembro bem disso. Eu tinha aí 7 anos, 8 anos, eu sou de 1974. Fui criança no final dos anos 70, né, início dos anos 80. E lembro que mamãe me levava na casa, às vezes, de uma amiga, de determinadas pessoas, que tinha um garoto trancado lá no quarto, que a gente, moleque, né, queria brincar com aquela criança, né, etc e tal, um coleguinha, né, a gente tem esse olhar, né, a criança não tem o preconceito, para dizer a verdade, esse preconceito os adultos colocam na gente depois, né, e tinha lá um menino que a gente não sabia por que não vinha brincar conosco, e a resposta que mamãe dava, não, é um garotinho doente que tem ali, não brinca com os outros, né. Então existiam muitas crianças escondidas, trancadas e tal, a gente ficava sem saber, não era passado para nós o que estava acontecendo exatamente com aquela criança, né? Hoje eu entendo que isso melhorou muito, né? Porque as crianças, as chamadas doentes, hoje estão na escola, né? Estudando normalmente, né? Levam uma vida normal, essa pegada da inclusão. E aí, falando sobre essa lógica da consulta em grupo, né, da conversa em grupo, acho que quando a pessoa tenta meio que se esconder, acho que se mantém lá nesse passado que a gente precisa desconstruir. Flávio, né, eu acho que tudo é como você apresenta o seu trabalho. Né? Eu acho que isso faz grande diferença. Sim. Eu sempre coloquei... Tem que saber vender seu peixe. Exatamente. Eu sempre coloquei nos grupos de acolhimento assim, aquilo que o seu vizinho pode saber, você vai falar aqui.
o que o seu vizinho não pode saber, nós vamos arranjar uma outra forma. E foi sempre assim. Existiam algumas pessoas que a gente fazia individual, sim. Existiam outras que falavam, não, eu prefiro falar aqui. Né? Mas é como você acolhe o que o outro e até conduz essa conversa. Exatamente. De repente o cara não queria falar no primeiro momento, mas depois que isso os acontecia outros se demais. encorajam, né? Demais. Olha, eu não ia falar não, mas resolvi. Mas o que está acontecendo comigo é a mesma coisa que aconteceu com ela. E é muito bacana. Né? A gente mora... Hoje eu não moro mais em Rio Bonito, né? Mas a gente é de uma cidade pequena. E a gente esbarra nas pessoas, com as pessoas, na farmácia, no supermercado, né? E essa insegurança é exatamente isso. Como é que eu vou encontrar uma pessoa que eu falei uma intimidade minha, né? Mas como que eu vou encontrar? Eu vou encontrar com essa pessoa na farmácia, por exemplo. E por isso que eu sempre coloquei, né? Se o seu vizinho pode saber, você pode falar. Mas se você não quer que o seu vizinho saiba, então a gente vai ter que arranjar uma outra forma de conversa. E a outra forma sempre aconteceu vinha através de carta, né? Olha, tudo que eu quero te falar está escrito aqui. Olha, eu preciso falar com você individual. Então, o grupo, ele é possível sim. Né? Ele é terapêutico sim. Mas tem os seus desdobramentos. E não é para todo mundo, não é? Senão a gente vai colocar todo mundo no mesmo pacote. Não é. Né? O grupo funciona para mim, pode não funcionar para você. E a gente também precisa respeitar isso. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. E a gente não pode fugir disso. Mas o SUS, ele nos dá essa possibilidade também. Por isso que eu falo assim, ele é bem desenhado, ele pode não ser bem executado. E aí, Valdinei, eu sou obrigado a concordar com Rosânia, que o SUS ele é sensacional. Ele está aqui falando para mim, já está aqui, estou assistindo sim. Beijo, marido, te amo. Eu vou ser obrigado, Valdinei, a concordar com Rosânia, como alguém que trabalhou na enfermagem durante 15 anos, de vez em quando eu bronqueava lá com alguns, né? Você é contra? Não sou contra o Sistema Único de Saúde, eu sou contra determinadas pessoas que são colocadas em cargos chaves que engonham o negócio todo aí, né? E eu sei que você é um empresário que tem os seus negócios, né, e toca aí uma quantidade grande de funcionários, e quando você bota um cara errado em determinado setor lá da sua empresa, a mumunha que dá, né? É mais ou menos isso. O que eu percebo no SUS é que, por vezes, nós temos pessoas, talvez nem pessoas erradas, mas as pessoas mal dimensionadas ali dentro do sistema, né? Eu acho que esse é um problema, é uma questão que eu via muito isso, a questão a execução daquilo que está proposto no papel não sendo bem colocada pelas pessoas, né? O problema não é exatamente o SUS, e sim as pessoas, como sempre o ser humano é complexo, né? Sim. E a gente depende deles para que as coisas aconteçam, acaba sendo muito, muito complexo isso. Eu vejo ainda, eu queria abordar também outra coisa aqui, Rosânia. Mas os dispositivos da RAPS não terminou, não. Segura o dispositivo aí, já que a gente entrou nesse tema aqui, da questão da reunião, né, e tal. Uhum. Eu vejo às vezes muita gente de fora, né, desculpa o termo aqui, galera, dando piruada, né? Não é um sujeito que entende aquele negócio do cara, escutou o galo cantar e aí ele quer falar sobre, né, sem ter nenhum conhecimento técnico, sem saber, e colhe aqui uma insatisfação de alguém que por vezes é uma insatisfação guiada por partidarismo, por interesses outros, e o cara acaba reproduzindo aquilo que ele ouviu sem conhecer, sem saber como é que funciona. É mais ou menos isso também, Sim. não temos um pouco disso, né? Sim. Saúde mental, principalmente. A saúde como um todo sofre bastante com isso. Eu acho que a saúde mental sofre muito do cara que não tem nenhuma formação em saúde, por exemplo, e quer teorizar a respeito. Esses dias, deve ter uns 10, 20 dias, eu acolhi uma mãe que tinha lá uma questão, mas aí ela veio exatamente com esse discurso.
né? Porque vocês não deveriam fazer assim, vocês, isso aqui está errado, não vem, não. E assim, a gente acolhe, né? E depois que ela terminou de falar, eu fui explicando tudo que ela foi colocando como erro, como desacerto, eu fui apresentando, olha, mas isso é feito por isso, né? A gente pensa assim por aquilo, quando a gente vai por esse caminho, é porque a gente quer chegar aqui. Aí no final ela falou assim, nossa, agora eu entendi como que funciona. Eu já recebi há um tempo atrás, assim, um senhor que ele, né, estava alterado e ele falou uma coisa que eu achei assim, nossa, como ainda tem gente que pensa nisso. Ele falou assim, sabe como que a saúde de Rio Bonito, a saúde mental, vai resolver quando vocês abrirem de novo o Hospital Colônia? E ali, com aquela fala, eu vi que eu não tinha mais o que falar. E eu me calei. Eu não ia chegar a lugar nenhum com uma pessoa que pensa que a gente precisa levar de volta essas pessoas para trancafiar no muro, sabe? E aí quando ele falou, eu me calei. Eu falei assim, bom, não vou entrar nesse mérito com ele. Né? E ele falou, não, deu lá as explicações dele. E eu falei, sim. Né? A sua mãe está sendo atendida, mas hoje o atendimento é aqui. Né? E encerrou. E aí isso me fez refletir muito assim, como que é difícil ainda para o outro conviver com aquilo que é estranho. Né? Há uns anos atrás, era dentro do quarto que essas crianças, essas pessoas a história que eu estava contando aqui, né? Mas hoje, não mais. Hoje a gente vê que eles vão na farmácia, né? Que eles vão no supermercado e a gente não tem garantia nenhuma que amanhã é a gente que pode estar lá. Não existe garantia. Quando eu fiz o curso de enfermagem, eu estudei sobre o mal de 7 dias. E é muito bacana estudar sobre o mal de 7 dias. E a razão da então mortalidade infantil. Lá no tempo das parteiras, as crianças quando nasciam, era dada a seguinte orientação para as mães. Vai lá no fogão de lenha, pega aquela fuligem do fogão de lenha, um teia de aranha, com aquela cinza que tem no fogão de lenha. Quem conhece fogão de lenha, quem já morou na roça, sabe o que eu estou falando, né? Tem um monte de coisa ali. Né? Aí você pega aquele negócio, coloca no umbigo da criança que acabou de nascer, para secar. Aqueles que davam sorte não pegavam nenhuma infecção. Né? Agora, tinha uma galera que nascia vulnerável, ganhava uma infecção no coto umbilical, aquilo ainda aberto que a criança acabou de nascer, né? A entrada, vinha uma infecção pesada e a criança morria num negócio chamado mal de 7 dias. Você que está me acompanhando aí sabe que a infecção ela se consolida em 7 dias. Por isso que quando você vai no médico, o cara manda você tomar antibiótico durante 7 dias. Né? Então nada é por acaso, né? Alguém estudou esse negócio aí. E todas as vezes que eu ouvi uma fala dessa assim antiquada, Rosane, eu sempre contava essa história com o sujeito. Eu falava assim, você quer colocar no seu neto, no seu filho, no seu sobrinho? Tem neném lá? Tem. Pô. Você quer colocar fuligem do fogão de lenha? Não, de maneira nenhuma. Eu falei, pois é, então, mas num passado distante, quando começou-se a dizer que não era para fazer isso, teve muita gente que falou assim, que loucura! O certo é colocar a teia de aranha no fogão de lenha no umbigo da criança. Então, hoje nós não fazemos mais isso porque evoluímos, né? Você calou, mas eu tenho uma personalidade eu sou mais mal criado. Não sou. Acabei contando, eu sempre contava essa história no meu tempo de enfermagem, quando vinham dizendo que determinada situação estava errado, que tinha que voltar aquilo que era antigamente. Então, gente, a saúde mental também evoluiu, mas é por isso, Rosane, que às vezes eu digo que na página 2 em diante ainda falta muito que avançar. Sim. Porque eu percebo que a sociedade ainda quer trancafiar por mais que eu trabalhei no SAMU por 3 anos e quase 4. E era muito curioso, por vezes eu lembro que uma vez eu cheguei na casa para atender uma pessoa, e eu não sei como é que está hoje, mas no tempo que eu trabalhava no SAMU,
a porta de entrada do paciente psiquiátrico era o SAMU. Então você tinha que ligar para o 192, a ambulância. Se o paciente chegasse sem ambulância, à época o Hospital Colônia ainda funcionava, e se eu chegasse no Hospital Colônia ou na Clínica Égua e tal, com a ambulância, beleza, eu ficava lá, eu era atendido. Agora, se chegasse em carro próprio e tal, o paciente não era atendido. Tinha que ser sempre pelo SAMU. E eu lembro que uma vez eu cheguei numa moradia, e eu peguei o telefone, liguei para a central do SAMU e falei assim, ó, manda umas 15 ambulâncias para cá, porque só tem uma pessoa lúcida e boa aqui, o paciente que eu vim buscar. O restante, a família, devia ter umas 20 pessoas em casa, era um domingo e teve um almoço, parece que teve um arranca-rabo lá. O cara que eu fui buscar era o mais tranquilo que tinha. E aí, naquele momento, quando eu olhei isso, eu falei, gente, o problema da saúde mental, por vezes, está em quem convive com o dito doente mental, né? As famílias têm uma participação muito importante. Eu queria, segura aqui o equipamento, eu queria a gente falar um pouquinho, já que a gente tocou nesse ponto, sobre a importância das famílias, né? Que por vezes estão vulneráveis também, estão doentes também, e geralmente são eles que querem trancar o cara, né? E vamos discorrer um pouquinho sobre isso, assim. Como lidar com isso, né? Depende com que olhar, né? Eu costumo às vezes pensar muito nisso. Pensa como deve ser para uma mãe, né, tá ali com seu filho comendo plástico, por exemplo. Muitas das vezes é uma sensação de impotência. E tudo que ela quer, às vezes, é tentar resolver aquela questão. Só que entre o filho idealizado Sim. e o filho real, existe uma diferença muito grande. Né? A gente idealiza filho. Né? Eu idealizei os meus filhos. O Arthur, que hoje tem 16, e a Eduarda com 12. Amo vocês. Mas a gente idealiza filhos. Né? Vou tomar o Arthur como exemplo. Eu idealizava um filho que dormia a noite toda. Que dormisse a noite toda. Mas, no entanto, o meu filho foi ter uma primeira noite de sono inteira aos 11 anos. Caramba, 11 anos. E aí, entre o filho ideal e o real é uma distância grande. Sim. E muitas mães, elas... Até porque o neném no colo dos outros é sempre muito bonito, né? Quero um pra mim quando chega na hora de... É bonito você apontar o dedo por uma malcriação de um filho na fila do banco, né? Nossa, se fosse comigo ia ser diferente. Mas existem mães que não sabem o que fazer, mas não é por mal, sabe? Não é porque não sabe fazer de verdade. Sabe? Tem uma proposta que eu apresentei até à secretária de saúde há um tempo atrás, que é a gente montar um curso na saúde sobre parentalidade. Né? Que a gente poder divulgar, né? Passar, ensinar o que é essas regras, por que é importante o sim ou não. Porque eu fiz 2 congressos, 2 anos seguidos, e no primeiro tem uma fala que até hoje não saiu da minha cabeça, que é: se a gente não olhar para essa geração, a gente perdeu a próxima. Né? Então, se a gente não olhar para essas mães que hoje estão com filhos pequenos, que a gente pode ajudar, pode orientar, pode acompanhar, a gente vai perder a próxima geração. Né? E a gente não pode. Aliás, essa confusão toda que nós estamos vendo aí foi porque a minha geração, as crianças doentes estavam trancadas no quarto. Acabei de dizer para vocês aqui. Talvez se nos contassem, né, ali atrás, como é que era o funcionamento disso, como se tenta fazer hoje, nós tínhamos um outro olhar da sociedade. Aí 30 anos depois, quando essas crianças, né, esse pessoal que vive pensando em trancar os outros no quarto, talvez tenha faltado essa conversa ali atrás na infância, né, de entender saber que o irmão, o primo, o sobrinho, né, etc. Então... E a família, ela é muito importante, né? Porque ela é a base. Você reproduz, você vai crescendo, você reproduz ali. Né? E você pode olhar para a sua família, para seu pai, para sua mãe e falar: isso eu quero seguir, né? Eu quero fazer igual.
Mas tem gente que olha aí e fala, não, isso aqui, olha, eu não quero. Ontem eu escutei uma fala de uma pessoa que eu acompanho, que eu achei muito interessante, que ela disse assim, eu não posso reconhecer meu pai como pai. E isso é pesado, né? Porque em algum momento esse pai não estava no lugar de pai. E a gente não pode fugir que o lugar de pai e de mãe é uma função. É a função paterna e a função materna. E a gente não pode fugir disso, né? Enquanto mãe, eu tenho a minha função. Eu tenho uma obrigação social, que é entregar os meus filhos aos 18, aos 20 anos, sendo pessoas de bens. Sendo pessoas que saibam respeitar, que saibam obedecer às leis, né? Saibam, que tenham empatia. E a educação, ela é uma questão social, porque ela é uma responsabilidade social. Só que dá trabalho, educar dá trabalho. E a família, ela é aquele que te dá a base. Então, só que a gente vê hoje famílias desestruturadas, a gente vê hoje famílias confusas. E esse desalento natural do adolescente de hoje, né? Conversava aqui esses dias com outro profissional sobre isso. Crianças e adolescentes nunca tiveram tanto e nunca se sentiram tão desamparados, né? Mas eu não tenho nada. E aí você vai no quarto do garoto. Tem tudo. Se eu tivesse aquele quarto dele, eu estava feliz da vida, nem saía lá de dentro, né? Eu tinha carrinho de pau para brincar, era pipa, boleba, fruta era quando a gente pulava a cerca de um vizinho lá para comer alguma coisa, etc. Então, e quais eram as frutas, né? E nós éramos felizes da vida naquele tempo, né? Eu lembro que foi ter televisão na minha casa, eu tinha 10 anos, né? E a molecada hoje, quando nasce, já tem a televisão no quarto. Com direito a Netflix, com não sei o quê, E nunca a garotada se sentiu tão desamparada tendo tudo, né? Não tem nada, mas tem tudo. E por incrível que pareça, eu fico com a impressão de que quanto mais os pais tentam dar esse conforto, mais eles se sentem desalentados, né? Não sei se a psicóloga vai concordar comigo, né? Pode me corrigir se eu estiver errado no meu entendimento. Mas é curioso isso. Porque quando esses que têm menos são mais... A gente precisa entender quando se dá, por que se dá, né? Qual é a finalidade. Quando a gente pega uma criança e dá um tablet à criança, pequeno ainda, com que finalidade a gente está dando? Porque ali ele fica quieto, né? Porque ele me deixa usar o telefone? De que lugar é esse? Qual o propósito, né, daquele presente? Qual o propósito? Hoje a gente vê assim que essa geração, elas não conseguem ser frustradas. E se a gente olha para um contexto, a gente vê assim que a internet, ela trouxe isso. Porque na minha época, na sua, a gente ia para uma biblioteca. A gente tinha que esperar a tia que estava sentada ali, sair à procura do livro, e dava 5, 6 livros. Trazer aquela enciclopédia Barça. Exato. Que a gente não aguentava carregar. E a gente precisava copiar, não é? Copiar. Não tinha e hoje Wikipedia. não. Hoje a gente joga na internet, ela loga, a gente percebe o que a gente está procurando, copia e cola. E assim, que efeitos isso trouxe também? Isso não vai sair de graça. Teve uma pesquisa que saiu há um tempo atrás que dizia que essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora é a geração mais bem preparada, né? Porque sabem falar inglês fluentemente. Na nossa época, só quem fazia um curso de inglês eram pessoas de um outro nível, né? Eles falam uma língua, escrevem bem, né? Tem toda essa questão de conhecimento. Mas é a geração que não cumpre com o horário, é a geração que não sabe lidar com o outro, é a geração que está tendo mais problema de convívio em relações de trabalho. É a geração que está mais insatisfeita, né? Eu estou trabalhando aqui, mas eu não quero estar aqui, eu estou acolá. E isso a gente olha para um contexto.
Que geração? Da onde essa geração, né, que está chegando no mercado de trabalho agora, que tem lá seus 20 anos, como foi essa história de vida? Na nossa época, a gente ia assistir um desenho, tinha lá a propaganda. Hoje, eu tiro pela minha filha, ela quer assistir a novela que ela gosta no telefone, né, no tablet, porque é mais fácil, é mais cômodo, né? E isso é uma coisa que a gente precisa olhar, assim, traz um conhecimento? Traz. Mas o que a gente perde também? Nada vem de graça. Sentar na sala, a família inteira reunida assistindo uma programação que de repente você não estava nem muito afim de assistir, mas o papai queria assistir, ou então o irmão queria assistir, ou então era o programa que a mãe tinha que assistir, tinha que esperar acabar aquele para de repente assistir. Isso já traz um nível de tolerância, eu acho, né? Acho que isso já traz um aprendizado de entender que a vida em sociedade você tem que, por vezes, esperar pelo outro. Temos a escolha, temos que nos submeter à escolha do outro, por vezes. Sim. É mais ou menos isso mesmo. E é exatamente isso. E aí, o nível de frustração ele é mínimo, né? As crianças não podem ser frustradas. Né? Não, vou dar porque não pode chorar. Né? Não vou deixar chorar porque vai incomodar. E uma vez eu e o Valdinei, a gente assistiu uma palestra de uma dentista muito velhinha, muito idosa, sabe? Mas de uma sabedoria incrível. E ela dizia que ela tinha recebido uma menina que precisava usar um aparelho e a dentista foi falar sobre aquilo e a mãe falou assim, não, mas ela usou a chupeta até tarde. E a menina falou, mãe, mas por que você deixou eu usar a chupeta até tarde, se você já sabia que não me fazia bem? Aí ele falou assim, aí a mãe, mas você chorava muito. E a filha falou assim, que essa é uma frase bacana, mas o que pode fazer o meu choro com você, além de uma dor de cabeça? E assim, o que pode fazer um choro de uma criança numa pirraça, por querer subir num lugar que não pode, por querer mexer numa coisa que não pode? O que pode fazer aquele choro daquela criança, a gente que já é adulto, além de uma dor de cabeça que uma medicação vai resolver? E hoje a gente precisa deixar mesmo, a criança se jogar no chão, precisa deixar chorar, né? Porque isso faz parte da construção emocional dela, é um conjunto, e é coisas que a gente tem perdido. Perfeito. Para você que está chegando agora, minha gente, estamos recebendo aqui Rosane Tinoco, coordenadora da saúde mental, setor de saúde mental da Secretaria de Saúde de Rio Bonito. Deixa eu mandar aqui alguns abraços aqui de gente passando. Deixa eu voltar aqui. Zenilda disse que participou de uma viagem para Passa Quatro com umas Tinocos. Não sei se era da mesma família. Se não me engano, era Ana Paula e a mãezinha dela, né? Acredito que seja da mesma família. Dionete Noco, boa tarde para você. Beijo, minha sogra linda. Valdinei Freires, boa tarde. Meu marido. Neiva Coutinho, boa tarde. Clarice, boa tarde. Minha prima lá em Tanguá nos acompanhando. Estou assistindo sim, disse aqui o Valdinei. Minha amiga Luciana Figueiredo, Rosane Tinoco é maravilhosa, um abraço forte. Beijo, Lu. Um abraço para meu amigo Flávio também. Saúde mental é tudo, acolhimento é tudo. Luciano ainda continua lá no CAPS? Sim. Na coordenação lá. Meu amigo Leandro Rangel, boa tarde para você. Meu amigo Edson Matias, Débora Henrique, pessoas que vão passando por aqui. Débora, hoje é dia da educação, Internacional da Educação. Um abraço para você que é professora também. Um abraço e tudo de bom. E voltamos então aos equipamentos, Rosane. Então, a gente falou do CAPS. Você falou do CAPS, você falou da residência terapêutica, falou do ambulatório. Né? A gente tem uma unidade de acolhimento, que ela é um dispositivo regional. Hoje tem a sede em Silva Jardim. Né? Ela é regional porque pega Silva Jardim, Rio Bonito e Tanguá, que é uma unidade de acolhimento para uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente consegue fazer uma internação até 6 meses para poder reabilitar, né, ressocializar essa pessoa. E dependendo do nível de sintoma dessa pessoa, você consegue passar por aquele momento de delírio também, né? Aquela coisa de o cara precisa de
Sim. ter uma maior presença profissional perto? Sim. Né? A gente tem uma equipe toda pronta, né? Lá. E a gente divide esse cuidado. Né? A pessoa, ela fica lá por um período, até 6 meses, mas é acompanhado. Se a pessoa é de Rio Bonito, se o usuário é de Rio Bonito, é acompanhado também pela nossa equipe. E você não perde esse cara de vista, não, né? Ou seja, não. Ele é teu. Né? É meu. Ele tá ali, exatamente. Está na casa do vizinho, mas o filho continua sendo seu. Ele é de responsabilidade nossa. E a gente divide com o Tanguá também. Nós temos os 3 leitos, né, no Darcy Vargas, que são leitos, uma enfermaria de saúde mental, são leitos que são regulados pela UPA, né, a pessoa não pode chegar lá e já ser, não, vai para a UPA faz toda a avaliação, havendo a necessidade, vai fazer a regulação para o hospital. Então, esses são os 5 dispositivos da saúde mental. Ambulatório, CAPS, RT, UA, que é a unidade de acolhimento, e os 3 leitos no Darcy Vargas. Essa unidade de acolhimento, são quantos leitos, mais ou menos? Para Rio Bonito são 3. Mas não, mas eu digo ao todo. Como é que é essa estrutura aí? Deve ser em torno de 9 a 10. Não vou te afirmar. E lota? Tem bastante, mas assim, não tem a lotação completa. Hoje nós não temos nenhum usuário lá. Né? Conseguimos fazer o ano passado a primeira internação do município de Rio Bonito, foram 2, mas hoje a gente não tem ninguém lá. Lembrando que especificamente é um paciente muito específico para ir para lá, né? Que você tem são critérios. Os instrumentos aqui que de repente não precisa ir, né? Você já consegue atenuar de repente no leito psiquiátrico do hospital, no CAPS, na UPA, né? Você já consegue estabilizar esses pacientes. Hoje, no CAPS, a gente conseguiu fazer uma coisa que é muito bacana, que o CAPS hoje, não sei se o Vando ele falou quando ele veio aqui, mas o CAPS hoje trabalha também por núcleos, né? Então a gente tem um núcleo lá de AD, de álcool e outras drogas, né? Então, com psicólogo, com redutor de dano, com psiquiatra, que pode fazer esse acompanhamento. Como tem o núcleo de prevenção ao suicídio com o Vitor, tem do Infanto Juvenil com a Joane, tem das terapias com a Vanessa. Então, assim, são trabalhos. Rosane, sobre álcool e outras drogas, nós temos esse filho dependente químico, por vezes, ele também é trancado no quarto em algumas oportunidades, né? Ou trancado dentro de casa, né? O pai e a mãe têm vergonha. E aí, quando ele resolve vir pedir ajuda, o sujeito já está num estágio que, geralmente, quando vai se pedir ajuda, porque o cara começou a roubar coisa dentro de casa para vender, para poder sustentar o vício, a gente sabe disso. Melhorou esse cenário de conscientização das pessoas, né? Conscientização dos pais, de que quando mais cedo procurar ajuda, é melhor, né? A gente tem os 2 lados. A gente tem esse que chega, né, que pede orientação, pede ajuda, né, aquela fala, eu não sei mais o que fazer, mas a gente também tem casos ainda que só... De resistência. Sim, muito. Que só chega até o nosso conhecimento quando está realmente assim, difícil de conduzir, né? Até porque assim, né, não é tão fácil cuidar, orientar um usuário de álcool e outras drogas, porque ele precisa querer, né? Primeiro tem que passar por um desejo. Sim. E nem sempre esse desejo chega tão claro assim. Mas o CAPS tem feito esse trabalho muito bacana, sabe? De redução, de aproximação, né? E a gente está planejando aí agora um novo momento para esse atendimento de álcool e outras drogas, né? Então está para surgir aí um modelo diferente. Uma metodologia. Então a gente está aí, estamos fazendo o nosso projeto, né? Tivemos nossa primeira reunião e vamos ter na próxima semana, exatamente para a gente poder, o que mais podemos fazer. A gente nunca pode estar sentado esperando as coisas acontecerem, né? Então, assim,
o que mais a gente pode oferecer, o que mais a gente pode contribuir. E então a gente está aí tá gestando esse novo projeto. Sobre essa questão da dependência química, de álcool e outras drogas, né? Às vezes eu entendo que talvez a família precisasse vir participar disso. Sim, tem que ter. Não é só a pessoa em si. Não tem opção. É um acompanhamento familiar também. E assim, não é escolher um cara da família e trazer. Eu acho que todo o núcleo familiar tem que estar ali, irmãos dessa pessoa. E assim, o trabalho com álcool e outras drogas, ele é muito interessante, porque primeiro a gente trabalha com redução de danos. A gente não está falando para ele deixar de usar. A gente não está falando que a partir de hoje está proibido. O tratamento não perpassa por aí, né? Mas perpassa pela questão de, assim, o que a gente pode reduzir, né, de danos. Né? Quais são os danos que a gente pode reduzir? E de início, porque a gente precisa ter essa confiança dessa pessoa. Então, às vezes, a redução de danos é uma coisa assim, em vez de usar aqui, vai usar ali. Né? Em vez de usar isso aqui, vamos tentar aquilo. Então, primeiro a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa ter essa transferência, a gente precisa se aproximar. E por isso a gente trabalha com redução de danos. E não com a proibição. A gente precisa reduzir os danos que o álcool e outras drogas causam no sujeito. E isso, para o usuário, isso tem outro sentido, sabe? Essa pessoa, esse profissional, ele não está dizendo que eu estou errado, ele não está dizendo que eu não posso, ele está dizendo só que existem danos que precisam ser reduzidos. Assim como a pessoa vai chegar com pressão alta no ambulatório do cardiologista, ele vai dizer, meu irmão, olha só, esse cigarrinho aqui, essa comidinha salgada, é melhor você diminuir, né? Vamos fazer uma atividade física para poder perder peso. Proíbe o cara de fazer isso aqui. Você apresenta cenários ali de que se ele evitar, mais ou menos a mesma estratégia, né? De levar a pessoa a se conscientizar de que é preciso haver Sim. E é esse o trabalho. A gente precisa reduzir os danos. Deixa eu mandar aqui um abraço para Letícia Moraes Varela. Diz aqui, Rosane, linda por dentro e por fora, né? Agradecer, minha companheira. Agradecer a Letícia que está atrás das câmeras aqui, fazendo a nossa segurança. Muito obrigado, Letícia. Ela veio trazer, assim, para o ambulatório, ela e a Vilma, né? Elas conseguiram redesenhar o ambulatório. É uma capacidade, assim, muito grande de contribuição. É a história do SUS, né? De poder desenhar e executar aquilo que está proposto. Então, a saúde mental, ela ganhou muito com a chegada de Letícia, com a chegada de Vilma, não desmerecendo as demais, sim. Mas elas trouxeram um novo olhar, uma nova possibilidade de acolhimento, de empatia, né? De respeito ao usuário, e tudo isso é um contexto. Deixa eu mandar um abraço aqui para Mariângela Marim, que nos dá aqui um boa tarde de Florianópolis, hein? Que coisa bacana, hein? Obrigado, Mariângela. E bem-vinda aqui à nossa conversa. Um beijo grande aí para você. Seja bem-vinda. Para você que está chegando agora, estamos recebendo Rosane Tinoco, que é a coordenadora da saúde mental da Secretaria de Saúde de Rio Bonito. E estamos aqui conhecendo equipamentos, conversando sobre esse tema saúde mental, conversando sobre essa pauta tão importante, tão necessária, né? O Noel Jorge, quando esteve aqui no dia 2, ele disse que é o assunto do século. Eu concordo bastante com ele em relação a ser o principal assunto. Ele falou, Flávia, é o assunto mais importante até do que a saúde em si, porque se não estivermos com a nossa saúde mental boa, a saúde como um todo não vai bem, né? E eu queria discutir um pouquinho, já caminhando aqui para o nosso final de programa, que a gente precisa liberar a nossa convidada, falar um pouquinho da saúde mental dos profissionais de saúde mental, né? Eu lembro que discutiu-se muito a questão da saúde dos profissionais de saúde na época da pandemia, né? E nós vivemos nesse momento aí de saúde mental bem complexo, com todo mundo com suas dificuldades, com suas lutas, né?
E como é que está a cabeça desse pessoal aí? E ainda se pensa muito só no psiquiatra quando se fala de profissional de saúde mental, né? E por vezes a sociedade ignora que existe todo um conjunto de outros profissionais que um bom funcionamento, por exemplo, de uma instituição ou da saúde mental como um todo, nós temos outros profissionais, né? É um conjunto multidisciplinar de especialistas ali para discutir isso. Como é que está a saúde mental dos nossos profissionais de saúde mental, Rosane? A gente pega muita coisa, né, Flávio? Dizer que a gente sai de um atendimento, de alguns atendimentos, tranquilão, não é assim, né? A gente tem algumas coisas que nos afetam, né, que nos preocupam. E na psicologia a gente costuma dizer que existe um tripé para atendimento, né? Existe o profissional, mas o profissional ele também precisa passar pela terapia, né? Ele precisa estar em terapia, ele precisa ser acompanhado, até porque a dor do outro não pode atravessar a dor dele, e precisa de uma supervisão. Então, assim, hoje a gente vê que a gente está recebendo várias pessoas com dores diferentes. E a gente também vê que em alguns momentos a gente não sabe o que vai fazer, né? Por isso que é bom a supervisão. E existem momentos que aquilo mexe, compadece, e a gente precisa também olhar para isso, né? Hoje a gente... Existem alguns setores de atendimento até na saúde que é digno de ser acompanhados, porque existe uma pressão muito grande, né? E eu acho que quando você me pergunta assim, como é que vai a cabeça do profissional de saúde mental, se a gente seguir por esse parâmetro que ele também precisa ser acompanhado, deveria estar estável. Sim, eu fico imaginando, né, que você lidar com um paciente oncológico é o mais complexo da vida, né? Eu sou técnico, finitude, né? Eu sou técnico de enfermagem e sempre que eu lembro de paciente oncológico, eu lembro de um paciente que eu tinha que ele queria respirar e não conseguia. E não havia mecanismo que eu fizesse. Até um negócio que a galera não gosta que a gente fale, não, mas tem um tal de O2 a 100, que é uma técnica que a gente faz, de colocar um catéter lá na traqueia do paciente para ele conseguir respirar com maior facilidade. Mas esse paciente, o câncer tinha tomado conta dos bronquíolos e alvéolos dele. Então não adiantava você colocar um jato de ar para dentro dele, porque se bronquíolos e alvéolos não conseguem fazer a troca gasosa, ele não consegue respirar. E era um paciente que eu tinha na UII do Hospital da Vargas, em 1999, 2000, mais ou menos isso. Foi uma das experiências mais amargas que eu tive como profissional de saúde, que mais me impactou, tanto é que 23 anos depois, né, nós estamos em 2023, eu estou aqui lembrando dessa história, né? E eu lembro, Rosane, que esse paciente olhava para a gente assim e falava assim, cara, eu quero respirar. E não tinha o que fazer, cara, né? E aí o médico do plantão olhava para a gente assim, cara, fazer o quê? Eu acho e isso, você imagina, isso era um paciente, né? E depois que esse paciente se vai, você tem outros, né? E mais tranquilos, etc. e tal. Mas eu fico imaginando a cabeça do cara que lida com esse paciente terminal todos os dias, né? Lida com esse paciente terminal todos os dias. A gente fica com a cabeça muito, muito mexida assim. Eu falo por mim como profissional de Exatamente. E assim, seria muito estranho se isso não nos afetasse, né? Há pouco tempo eu acompanhei um paciente terminal, né, de câncer. Eu sabia que ele estava dando todos os indícios, que estava chegando o fim, mas mesmo assim eu fiquei mal. Sim. Porque é estranho se a gente achasse assim, normal. Não, sim. Isso vai acontecer, né? Mas eu penso assim, principalmente da oncologia, a gente sabe, né? Mas a gente é como se fosse dois lados, né? O lado do profissional que você tem que segurar, que você tem que dar conta daquele sofrimento,
Mas a gente também é ser humano, né? Pois é, então. E aí tinha uma coisa que me preocupava bastante, porque por vezes você desenvolve ali uma frieza, um afastamento daquela situação. Eu costumava sempre dizer para os estagiários que chegavam na minha enfermaria, cara, se você for chorar por todas as histórias que chegam aqui, você não vai conseguir trabalhar, né? Mas me preocupava muito essa frieza se tornar uma indiferença. Nem né? tudo e nem tão pouco. Exatamente, né? E todos nós, profissionais de saúde, nós somos bem frígidos em relação ao sofrimento do outro. Porque você acaba vendo todo dia aquilo ali, não tem jeito. Né? Então me preocupava sempre essa questão de repente chegar ali e você não ter a empatia que você falou agora há pouco, porque você está tão habituado com aquilo, você já se coloca até para uma questão de defesa mental mesmo, né? E é uma linha muito tênue, né? Que separa esse profissionalismo, né? da frieza com o sofrimento alheio, né? Querendo ou não, você tem que ter um pouco dessa preocupação com esse cara que está ali precisando da sua ajuda, né? E é um negócio que por vezes bagunça um pouquinho aqui a cabeça na hora de você trabalhar. Mas não pode ser diferente, né? É a questão de nem tudo e nem tão pouco, né? Você não pode estar totalmente absorvido por aquilo, mas você também não pode ser frio. E aí, tanto tudo quanto tão pouco seriam dois extremos. E extremidade nunca é legal, assim, para a saúde mental, né? Mas quando a gente vê que aquele ser humano está afetado, né, está preocupado com o outro mesmo, esse é o normal, pelo menos deveria ser o normal. Né? Tudo bem que às vezes a gente vê aí que a pessoa não fica afetada, mas aí é uma outra condição, aí é um outro sintoma que a gente tem que olhar de outra forma. Mas eu penso que o normal é esse, é a gente se deixar ser afetado. A diferença é o que eu vou fazer com aquilo que me afetou. O que eu vou fazer com isso? Essa é a diferença. Essa faz todo um contexto, né, do que eu vou fazer. E isso é o que vai movimentar mesmo, né? O que eu vou fazer? Eu vou ser absorvido inteiramente, né? Ou eu vou sofrer, vou ficar triste, porque é meu direito como ser humano, estar triste por aquela situação, mas eu vou seguir. Né? Mas a diferença é ainda o que eu vou fazer com isso. E por último, eu queria discorrer um pouquinho, né, já que nós estamos falando disso aqui, falar um pouquinho de percepção, que eu acho que tem muito a ver com saúde mental. Cada um tem, eu acho que a percepção das coisas, né? Acho que nós olhamos para a vida com lentes diferentes, né? Até que somos pessoas individuais, né? Cada um tem uma forma de olhar. E entendo que a percepção ela acaba sendo o tempero que se coloca em tudo que acontece conosco, Rosane. Tanto para bons momentos, quanto para os momentos ruins, quanto para as frustrações, quanto para os triunfos, quanto para tudo que acontece conosco, a percepção de como eu recebo esse estímulo externo, né, sejam eles bons ou ruins, determina a minha reação, né, se vai ser também extremada, se vai ser equilibrada, se vai ser... É mais ou menos isso? Sim. É muito interessante quando a gente olha com o olho do outro, né, com a lente do outro. Porque é muito fácil eu criticar uma atitude sua olhando com a minha lente, né, com a minha história, com as minhas coisas. Mas quando eu consigo me colocar no lugar do outro, me colocar, né, por que será que ele está sentindo assim? Por que será que ele fez isso? Por que será que ele age desta forma? Isso é diferente. E aí, quando a gente, assim, nem todo tempo a gente vai conseguir fazer isso. Mas quando a gente consegue olhar com o olho do outro, a gente consegue sentir a dor do outro. E isso faz diferença na vida. Eu percebia muito isso naquele auge da pandemia, né? Que tinha gente que ficava muito assustado, né? Tinha um cara que estava com muito medo de morrer, de ficar doente, aquele negócio todo. E tinha outros que não estavam preocupados, né? Bom, tá aí, vamos embora, vamos enfrentar. Se eu estiver aqui junto,
fazer o quê, né? Precisamos seguir. E aí eu via sempre os dois lados meio que se digladiando, né? O cara que não se importava muito sendo atacado por quem estava extremamente, né, preocupado e com medo, e o cara também que não estava se importando muito, pô, mas que frescura, não sei o que e tal. E eu olhava assim e falava, irmão, né? Isso acontecia muito nas trilhas que a gente fazia, tinha um cara que estava sempre de máscara, né? Pô, até esse cara de máscara, meu irmão, deixa o sujeito com a máscara dele, cara. Se não quer usar a sua, tá tudo certo, mas é a percepção dele, ele acha que é importante. Então, não vamos brigar por causa disso, vamos curtir a trilha aqui. E a gente percebe muito que a vida é assim, né? Dessa questão de percepção, de entender que o outro ele enxerga a vida de uma lente diferente. O equilíbrio que às vezes nos falta, né? E aí a saúde mental, quando não tem esse equilíbrio, né? Agora. Minha gente, recebemos então aqui a nossa coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde de Rio Bonito, Rosane Tinoco, né? Já caminhando aqui para o final do nosso programa, agradecendo você que está nos acompanhando. E você achou que ia ser muito tempo, viu, Letícia? Está faltando assunto, ainda tem pergunta aqui para fazer. É verdade. E agradecer você, Rosane, e abrir espaço aqui para você se despedir dos nossos ouvintes aqui. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando também, beijo no seu coração e suas palavras finais aí para eu te liberar. Primeiro eu quero agradecer por esse espaço, né? Prazer nosso. Poder falar de saúde mental, poder falar de Janeiro Branco, poder apresentar os dispositivos. Isso é sempre bom, né? É sempre bom poder falar do seu trabalho, né? Que dá trabalho. Mas eu acho que primeiro eu quero agradecer esse espaço, né? Agradecer a secretária, ao prefeito pela oportunidade de mostrar, né? Eu costumo dizer que foi um cargo que eu sempre tive muita dificuldade em aceitar, né? Eu recusei todas as propostas que vieram até então. Mas chega um momento que você é o lugar onde eu vou trabalhar até me aposentar. Então eu quero que ele esteja, sabe, de uma forma. Então acho que isso é legal. E eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a minha família, né, meu marido, meus filhos, que seguram toda a onda comigo. Eu também quero deixar um beijo no coração de cada pessoa que trabalha comigo, a Letícia, a Vilma, né, todas as pessoas lá do CAPS, todos os profissionais. E que venha 2023 e que a reflexão dessa tela em branco não seja só em janeiro, mas que a gente possa estar sempre refletindo, que a gente possa estar sempre olhando, e que venha 2023 com coisas boas, com momentos bons e agradáveis. Beleza. Débora Henrique, muito bom. Obrigado, Flávio Azevedo, e convidada a Rosane. Obrigado, Débora, pela sua participação conosco aí, nos prestigiando também, a todos os demais ouvintes. Vou ficando por aqui. Amanhã, gente, nós continuaremos tratando do assunto de segurança pública, e eu recebo aqui meu amigo Rafael Sodré, que é policial do BOP, e nós vamos conversar sobre a questão da violência urbana, né, a influência disso na cabeça das pessoas, né, e como anda a saúde mental dos profissionais de segurança pública, né? Policiais, essa galera toda que eu costumo sempre dizer que andam com um alvo na testa, né? E vamos conhecer um pouco dessa realidade aí, como é que é isso, né? E vai ser um prazer recebê-lo aqui amanhã, a partir das 15 horas, e você que está nos acompanhando, nos prestigiando também, vai ser muito bem-vindo aqui em nossa conversa. Na quinta-feira, meu amigo Bernardo Borges, secretário de Esporte e Lazer de Rio Bonito, vem aqui conversar conosco sobre a importância da atividade física, a importância do esporte para a saúde mental, e demos um toque rápido aqui nisso também, né? E meu amigo Léo Peclar, na sexta-feira, fecha essa semana conversando conosco aqui também. Então sejam todos muito bem-vindos sempre. Vitor Rodrigues da Silva, grande beijo para Rosane. Melhora em saúde mental. Esse Vitor é aquele que está me devendo uma entrevista aqui? Exatamente. Estamos de olho nele, Flávio. Vitor, vou cobrar você ao vivo aqui. Você está me devendo uma entrevista aqui, Vitor. É uma pessoa muito sábia, tá, Flávio? E já vamos acertar essa conversa nossa aí, Vitor. Vai ser um prazer recebê-lo aqui
E muito obrigado aí pela sua ponderação aí. Letícia, obrigado aqui pela segurança. E a gente vai ficando por aqui agradecendo você que está nos prestigiando, nos acompanhando sempre. Um beijo no coração. Vai ser um ótimo assunto amanhã, diz aqui meu amigo Edson Matias. Certamente, Edson, como tem sido durante todo o mês de janeiro. Em março, nós vamos receber mulheres aqui, porque é o Dia Internacional da Mulher, é dia 8 de março, né? E aí, durante todo o mês de março, eu converso com mulheres. Só entrevista mulher aqui no programa de segmentos, atividades, né? No passado, no Dia Internacional da Mulher, eu trouxe minha mãe para falar de mulher. Então, foi bem bacana. E esse mês de março, novamente, teremos aqui uma quantidade grande de mulheres escaladas aqui, para falarmos da importância da mulher na sociedade, a participação delas, vai ser bem bacana. Então, vocês todos já estão convidados a estar conosco. Beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado, Rosane. Abraço aí para a secretária de Saúde Rio Bonito, Cíntia Machado, e vamos em frente. Valeu, gente, abraço, tudo de bom. Não foi, sim? Não, espera terminar aqui, a gente continua ouvindo. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.